Meu nome é Dorval Fagundes Furtado e estamos nos encontrando hoje para o estudo da aula 14. Na lição 13, você acompanhou o fim do reinado do sal, mas esta lição começa com uma intrigante pergunta. Vamos tirar essa dúvida? O grande problema do cloreto de sódio atualmente se encontra em sua associação com os produtos industrializados. Ao ser misturado com açúcar em um sorvete ou biscoito recheado, por exemplo, perde-se a capacidade momentânea de se avaliar a quantidade que o paladar pode perceber. E por tabela, acabamos ingerindo quantidades significativamente maiores de sal do que se usássemos separadamente. Se o índice de sódio no sangue aumenta após uma pessoa comer alimentos salgados, a sede garante que aquela pessoa beberá água até que a relação sódio-água seja restaurada. Então, os rins eliminam a água extra juntamente com o sódio extra. Às vezes, os consumidores imaginam que comer muito sal ou beber muita água fará com que eles ganhem peso ou engordem, mas eles não ganham gordura, é claro. Eles ganham água, mas eliminam esse excesso de água imediatamente. O excesso de sal é também eliminado assim que água suficiente é ingerida. Então, o excesso de sal é eliminado do corpo. Sob essa perspectiva, o caminho para manter o nível corporal de sódio e o peso da água sob controle é sempre beber mais água. Se o sódio sanguíneo diminui, a água corporal é perdida, e mais água e mais sódio devem ser providenciados para prevenir uma emergência. O uso de dietas muito rigorosas, com baixas quantidades de sódio, para o tratamento de hipertensão, doença renal ou doença cardíaca, podem esgotar o sódio do organismo. Como consequência, podem ocorrer vômitos, diarreia ou transpiração excessiva. Qual é a quantidade de sódio recomendada por dia? Não se conhece dieta humana sem sódio. Por essa razão, não foi estabelecido até hoje um consumo universal recomendado. A exigência mínima de sódio para adultos nos Estados Unidos é estimada em 500 mg, em vez da exigência de 115 mg no Canadá. Essas quantidades são providenciadas por uma dieta com alimentos sem adição de sal. A Organização Mundial de Saúde enfatiza a moderação como a chave do cuidado em relação ao sódio. Todos precisam reduzir a ingestão de sódio? É uma pergunta interessante. Frequentemente, comunidades com alta ingestão de sal apresentam altas taxas de hipertensão e hemorragia cerebral, um distúrbio relacionado à hipertensão. Mais de 30 anos de evidências têm sugerido uma relação entre pressão sanguínea elevada e ingestão de sódio maior que 2,4 gramas de sal por dia. Recentemente, contudo, algumas evidências têm começado a questionar a orientação sobre a diminuição do sódio da dieta para a redução da hipertensão e os riscos de doenças cardiovasculares. O interessante é que, enquanto algumas pessoas com hipertensão respondem à redução da ingestão de sódio com uma diminuição da pressão sanguínea, ou seja, elas são consideradas sensíveis ao sal, outros indivíduos não são sensíveis ao sal. As críticas corretamente indicam que pessoas com hipertensão não sensíveis ao sal aparentemente não se beneficiam com a restrição de sódio e sal da dieta, tanto que elas podem utilizar outros meios para reduzir sua pressão. Por exemplo, a perda de peso para pessoas com sobrepeso reduz a pressão sanguínea. Também, de acordo com o estudo DASH, realizado com diferentes grupos e concentrações de sal, aumentando a ingestão de frutas, vegetais e laticínios com baixo teor de gordura e reduzindo a ingestão de gordura somente com uma ligeira redução de sódio, embora não se tenha provas de que essa ligeira redução, neste caso, altere os índices pressóricos, mas as provas apontam quase que totalmente a perda de peso e a redução de alimentos industrializados, podendo-se trazer uma diminuição saudável na pressão sanguínea. Um estudo recente parece indicar que a alta ingestão de sódio não teria correlação direta com o aumento do risco de morte por doenças cardiovasculares. Não há dúvidas de que o risco de morte por doenças cardíacas aumenta sensivelmente com o aumento da pressão sanguínea. A pergunta é se a redução de sódio e sal por si só irá reduzir a pressão sanguínea em todos os indivíduos de uma população. É certo que a sensibilidade ao sal varia amplamente entre as pessoas, mas muitas autoridades no assunto acreditam que a redução da pressão sanguínea em uma grande população é obtida pela manutenção da ingestão de sódio em níveis recomendados. Essa ação, eles dizem, pode razoavelmente ser esperada como responsável
pela redução da taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares. A pesquisa agora é o caminho para auxiliar a redefinição de algumas dessas inter-relações. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o Comitê Objetivos para a População Saudável de 2010 têm reafirmado o apoio do Guia Dietético, que encoraja pessoas a escolherem dietas moderadas em sal e sódio. Muitos americanos possivelmente ganharam muito em termos de saúde cardiovascular e nada perderam com a diminuição do sal como parte de uma ampla e estratégica defesa para a redução da pressão sanguínea. A correlação entre sal e pressão sanguínea em pessoas sensíveis ao sal é direta. Quanto mais sal elas consomem, mais alta a sua pressão sanguínea. Pessoas que tendem a ter sensibilidade ao sal normalmente incluem aquelas com doença renal, de descendência africana, aquelas cujos pais têm pressão sanguínea alta e qualquer pessoa acima de 50 anos, porque a sensibilidade ao sal torna-se mais pronunciada em idades mais avançadas. Como mencionado, algumas pessoas respondem aos benefícios da restrição de sal, mas outras não. Parece então que somente as pessoas sensíveis ao sal devem ser aconselhadas a reduzi-lo. O problema é a impossibilidade de descobrir a qual grupo as pessoas pertencem antes que elas se tornem seriamente hipertensas. Há outras razões válidas para muitas pessoas manterem sua ingestão dentro ou abaixo do máximo recomendado. Por exemplo, pessoas mais velhas, sem sinais clínicos de hipertensão, frequentemente morrem de derrames cerebrais, e a diminuição do sódio da dieta pode reduzir sua pressão sanguínea o suficiente para reduzir os riscos de seus distúrbios. Excesso de sódio na dieta causa aumento na excreção de cálcio, um efeito nocivo para a preservação da integridade óssea. Sal em excesso pode também diretamente sobrecarregar um coração enfraquecido ou agravar problemas renais. A alta ingestão de sal dos asiáticos tem sido sugerida como uma possível causa para suas taxas muito elevadas de câncer gástrico. Por todas essas razões, a redução de sal e sódio da dieta pode ser prudente e oferecer benefícios para quem o faz. Alimentos ingeridos sem sal podem ser pouco agradáveis no começo, mas com a repetição, a adaptação ao paladar e o aroma natural torna o sabor mais agradável. Além disso, a recomendação é reduzir e não eliminar o sal da dieta. Um caminho óbvio no controle da ingestão do sal é retirar o saleiro da mesa, pois essa fonte pode contribuir com pelo menos 15% do total de sal consumido. Um caminho mais produtivo pode ser reduzir os alimentos processados e fast foods, a principal fonte atualmente respondendo por cerca de 80% do sal consumido na dieta dos americanos. Observe também que alimentos menos processados, feitos em casa, não são somente mais baixos em sódio, como também mais altos em potássio. Baixa ingestão de potássio é conhecida por desempenhar um importante papel no desenvolvimento da hipertensão. Mais uma vez insistimos que a quantidade de sal consumida através de produtos industrializados, unida aos outros elementos responsáveis pela epidemia de doenças crônicas, é que tem sido potencialmente maléfica, contribuindo para o alto índice de problemas modernos como obesidade, hipertensão, doenças coronarianas, diabetes e câncer. Esta lição trouxe questionamentos importantes a respeito do uso do sal e a saúde humana, mas a próxima lição, nosso foco vai mudar totalmente de rumo outra vez. Que tal conhecer a bela e ao mesmo tempo triste história do pão? Ficou curioso? Te encontro na próxima aula.